vencer não apenas esta enfermidade de que se dá constante notícia, mas diversas outras que trazem ameaça à saúde, à vida, e que trazem angústia à pessoa que sofre e aos seus familiares. E nós queríamos aqui trazer palavras não apenas de conforto, de orientação, de consolação, mas, como diz a Bíblia, palavras de vida eterna, palavras de reconciliação com Deus, o nosso Criador. E eu queria ler um texto que se encontra na carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 4, onde ele diz assim: ainda que também podia confiar na carne aqui significa a condição humana que ele tinha, com vários títulos e posições. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O que o apóstolo diz é que se alguém poderia se sentir em vantagem nesse mundo, por portar posições, privilégios, ele muito mais do que outros, porque era da linhagem de Israel, a nação que Deus elegera no Velho Testamento, era hebreu de hebreus, portanto, não era um samaritano de uma raça misturada, como se entendia naquele tempo. Ele era da tribo de Benjamim, o primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim, Saul. Ele fora um fariseu, um líder religioso, e era considerado entre os seus pares, entre os da sua mesma religião judaica, como sendo irrepreensível cumpridor da lei. Perseguir a igreja, mas isso não o fazia, naquele momento, por essa questão, desprezado pelo seu povo, antes homenageado, porque a igreja do Senhor Jesus era vista como uma facção perigosa por mentira de seus opositores. E Paulo diz que tinha todas essas regalias, esses privilégios, essa respeitabilidade entre os seus, mas que ele havia deixado tudo isto para trás, perdido tudo isso, porque descobrira a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, que agora se tornava seu Senhor, e por amor de quem perdera todas estas coisas, e agora as considerava como nada, para ganhar a Cristo. Quando ele converteu-se a Jesus, todos esses privilégios foram removidos, ele passou a ser perseguido pelos seus, desprezado pelos seus. O perseguidor virou perseguido, o líder de boa posição em Israel tornou-se agora objeto de escárnio, vergonha e de perseguição. Paulo, entretanto, diz que todas essas coisas que eram tão valorizadas pelo mundo, estas posições, estes títulos, estes privilégios, não significavam nada em comparação com Jesus Cristo, a quem ele havia encontrado. Neste tempo que nós vivemos, em que as pessoas têm pego enfermidade, muitos têm morrido, muitos têm podido ver que todas as coisas que nessa vida eles sentiam para si como privilégios não são nada. Há muitas pessoas que agora, lutando pela vida, pela recuperação da saúde, olham para trás, para tudo aquilo que valorizaram outrora,
suas riquezas, sua cultura, sua posição, suas conquistas, como já não valendo mais nada diante da vida que é mais importante. Nós podemos ouvir também familiares que perderam entes queridos e que agora veem que todas as coisas conquistadas neste mundo são efêmeras, são passageiras. Elas perdem o seu valor diante da luta para sobreviver. E talvez muitos aqui tenham aprendido isso, tenham descoberto isso. Mas o que para nós importa não é você descobrir que estes privilégios, títulos, conquistas deste mundo são efêmeros e de pequeno valor, diante da vida até de nenhum valor. O que nós queremos hoje aqui é que você descubra o valor de Jesus. Porque diante da iminência da morte, diante da enfermidade que nos faz sofrer, nós podemos ver outras coisas que antes valorizávamos como de menor valor ou de nenhum valor. Mas é preciso que você também descubra o que é de real valor. E o que é de real valor é Jesus. Se você já está vendo a vida com outros olhos, se você está vendo agora que as coisas que tinha e conquistou nesse mundo são efêmeras, isso já é um passo. Mas você tem que descobrir agora outra coisa, o lado positivo da coisa. Você tem que descobrir como Jesus é maravilhoso. Paulo não perdeu todas estas coisas para ficar no vazio, para ficar na angústia, para ficar na solidão. Ele perdeu estas coisas porque ganhou uma outra melhor, porque encontrou Cristo Jesus. Jesus é o amigo mais achegado que um irmão, diz a Bíblia. Jesus é o bom pastor que cuida das ovelhas. Jesus é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E a boa notícia acerca de Jesus é que ele não era apenas um filósofo, um mestre, um estadista. Ele era o Filho de Deus encarnado. Sua vinda a este mundo foi por uma razão suprema, para lhe garantir salvação e vida eterna, que não consiste apenas em não ir para o inferno, mas em estar reconciliado com o Deus que lhe criou. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos se extraviaram, todos nós, frutos da queda de Adão, chegamos a este mundo alienados e separados de Deus e enveredando por um caminho de pecado. Podemos ocasionalmente nos lembrar de que há um Criador, podemos ser religiosos em momentos específicos, mas a vida como um todo continua sendo vivida como se Deus não devesse ser o Senhor de cada passo de nossa existência. E essa condição alienada de Deus é que nos faz culpados diante do seu tribunal. Mas as boas notícias, e a palavra evangelho quer dizer isso, boas notícias, é de que Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio apenas para dar lições éticas, morais, de conduta. Ele deu sim isso no Sermão do Monte, mas essas lições já estavam latentes no Velho Testamento, na mensagem dos profetas. Ele veio acima de tudo para dar a sua vida por nós. Ele veio para levar sobre si os nossos pecados, para levar sobre si as nossas culpas. Ele foi naquela cruz moído e traspassado por amor de nós, para que na sua carne o nosso pecado fosse destruído, para que o véu que nos separava de Deus fosse rasgado, para que a muralha de inimizade entre nós e Deus fosse demolida. E a Bíblia diz que o sangue que ele derramou naquela cruz pode purificar de todo o pecado. É a compensação pela nossa culpa,
é garantidor do perdão de nossas faltas. E Jesus é o caminho de volta para Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus convidou para que nós viéssemos a Ele. Vinde a mim, disse Ele, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, sede da alma, sede de Deus, sede de sentido para a vida, Ele disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele pode trazer perdão para a tua culpa. Ele pode trazer saciedade para a tua alma. E Ele pode te reconciliar com Deus, a fonte de vida, a fonte de paz, a fonte de tudo que é maravilhoso. O céu para nós não é simplesmente um lugar. O céu para nós é estar com Deus para sempre. Se você conhecer a Deus dessa vida, você já saberá o que é o céu desde já, porque o céu já terá entrado no teu coração. Portanto, nós estamos aqui para lhe dar boas notícias, boas novas, de que há uma porta aberta para Deus, de que há um caminho de reconciliação com Deus. Jesus pode te curar da tua enfermidade, claro que Ele pode, sendo sua vontade. Se tu tiveres fé, Ele pode curar, Ele pode sarar, mas nós não conhecemos todos os desígnios de Deus. E é importante, acima de tudo, que você tenha um bem maior do que aquilo que o corpo danificado pode furtar de ti. Porque muito embora Jesus nos cure, nos dê saúde, a morte adiada ou presente sempre vai ser um desafio. Mas Paulo disse: agora para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, e o morrer é ganho. Nós não estamos aqui pregando a morte, estamos aqui orando para que você viva uma vida onde possa glorificar a Deus, onde possa expressar toda a sua gratidão a Deus. É por isso que nós clamamos. Mas nós também estamos aqui para que você esteja preparado para toda circunstância na sua vida, para que você possa dizer: a quem tenho eu no céu, como disse o salmista, senão a ti, Senhor, e na terra não há outro a quem a minha alma deseje. Para que você esteja certo de que nem o presente, nem o porvir, nem a vida, nem a morte, nem a espada, nem a angústia, nem a tribulação, nem a dor, nem a altura, nem a largura, nem a profundidade, como diz o apóstolo Paulo, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quando nós nos abrigamos em Jesus Cristo. Portanto, eu quero lhe apresentar um amigo mais chegado que o irmão. O salmista disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Jesus quer estar contigo em toda circunstância. Houve um homem do século XVII, um ministro do Evangelho, um professor universitário, chamado John Owen, e ele ficou enfermo vários dias, pensou até que não voltaria da sua enfermidade, e ele, acamado, resolveu meditar em todas as coisas que Jesus Cristo era para ele. E ele meditava e meditava na glória de Cristo. No final, Jesus o curou. Ele levantou-se do quadro de enfermidade e escreveu um livro inteiro sobre suas meditações na enfermidade. O livro era intitulado A Glória de Cristo. Eu lembro-me de uma vez ter lido que uma pessoa estava gravemente enferma, mas era um cristão, estava no hospital, estava acamado. E ele pensava consigo: como poderia eu falar de Jesus para alguém? Eu não posso me levantar daqui para ir até o outro quarto, falar de Jesus. Estou sozinho aqui nesse quarto. Note, aquele homem que tinha Jesus no coração não estava amedrontado com as possibilidades que poderiam lhe vir, mas ele estava preocupado com outros que precisavam de esperança. Então ele pegou o papel e começou a anotar versículos da Bíblia, e ele arremessava os versículos
pela janela, os pedacinhos de papel com os versículos pela janela. E um homem vinha passando na calçada do hospital, muito angustiado, desesperado da vida, ia cometer suicídio e sentiu aquele bolinho de papel caindo na sua cabeça. E ele leu os versículos, ficou comovido e quis subir até o hospital para ver de onde vieram aqueles bilhetes. E quando chegou no quarto daquele homem e o viu acamado, aquela pessoa quebrantou-se e disse: eu tenho tudo, eu posso tudo, estava desesperando na minha vida, agora eu encontro alguém aqui numa cama, que está com a paz no coração e que está tentando me passar a mensagem do Evangelho. Falou com aquele acamado crente e converteu-se ao Evangelho. Portanto, Jesus hoje pode ser tudo para você. Ele é maior do que tudo. Ele é melhor do que tudo. O salmista disse: tua graça é melhor do que a vida. Ele é melhor não apenas do que tudo que você possuiu, Ele é melhor do que toda a nossa existência terrena, e Ele dá-nos uma existência eterna. Portanto, entrega hoje a tua vida a Jesus, reconhece os teus pecados, arrepende-te e lança-te nos braços daquele que está já desde tanto tempo pronto para te acolher. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, a quem amamos e servimos, Deus da nossa salvação, olha para todos aqueles que estão, meu Deus, aflitos, angustiados, aqueles, ó Pai, que estão precisando de esperança, de paz, que possam descobrir, Senhor, que só há isto através de Jesus, através da obra que Ele fez no Calvário, que pessoas tenham reconciliação com Deus por Jesus Cristo, mediante o arrependimento que dá tchau ao pecado, e mediante a fé que se agarra às promessas de Deus para ser recebido no coração do Pai. Que o Senhor possa fazer corações se voltarem para olhar para Jesus e terem total confiança na sua obra salvadora. Também neste momento cura as enfermidades, dá força ao corpo cansado, restabelece os órgãos, meu Deus, que estão prejudicados, traz saúde e cura miraculosa para que teu nome seja glorificado e que aqueles que forem curados se lembrem desta oração que receberam, meu Deus, para te darem ações de graça. Olha para familiares aflitos, angustiados, por aqueles que estão hospitalizados, traz a eles conforto, consolo e fortaleza, e que teu nome seja glorificado em todas estas coisas pelas quais oramos. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e libertar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive.
aqui pela Bruna, que tem uma pessoa aqui no hospital, e ela estava afastada e vai se reconciliar com Deus, está se reconciliando com Deus hoje aqui. Vamos orar pela vida dela nesse momento. Vamos orar pela nossa irmã. Nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida da Bruna, por esse momento que o Senhor permitiu que a palavra lhe viesse ao coração.